Fala, pessoal, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão aqui? Desculpe pelo atraso, mas vejo ficado hoje o dia diferente aqui, um dia especial. Acabou atrasando uns minutinhos aí. Tudo bom com todo mundo aí? Estão me ouvindo bem? Certinho. Vamos lá. E aí, Malcir, tudo bom? Como é que você tá, Rafael? Tudo certinho? Beleza, vamos falar sobre essas coisas também, Rafael, tranquilo. Já vamos começar a nossa live aqui daqui a uns minutinhos. Só arrumando aqui a conexão, tudo certinho. Vamos que vamos. E aí, galera? Todo mundo animado aí? Jorge, tudo bom? Como é que tá? Beleza? Isso aí. Tá bom, a gente vai falar sobre um assunto que tira o sono de muita gente, né, cara? Tipo, fraudes em leilões de imóveis, como se proteger de fraudes, como evitar golpes, né? Infelizmente, muita gente tendo esse problema. E aí, Tiagão, tudo bom? Cordial, boa noite, Jedi. Para você também, meus caros Jedis aí. Valeu, Tiagão, obrigado, cara. Então, galera, o Thiago está contando aqui, o Reginaldo também, estou mandando aqui no site, o feliz aniversário. A verdade, hoje é meu aniversário, por isso é que eu me atrasei aqui 2 minutinhos, porque minha família fez uma festa de aniversário surpresa aqui para mim, né, meus filhos, e estava lá comendo um bolinho, enfim, cantando parabéns, aí tinha que fazer aquelas ligação por WhatsApp comunitário para a família da minha mulher, família da minha família, enfim, foi uma festa toda, assim. E aí, talvez, para alguns de vocês, pode parecer um pouco estranho, né? Pode falar assim, pô, mas por que eu estou fazendo uma live, né? Por que eu estou fazendo uma aula ao vivo gratuita no dia do meu aniversário, né? No dia que eu estou completando 44 anos, né? Para a maior parte das pessoas isso pode soar estranho, né? Ou tá deixando de estar com a família, porque eu não deixei, na verdade, estão ali, a gente estava ali ainda há pouco, mas na verdade isso para mim tem um valor importante. Isso para mim tem a ver com o compromisso que eu tenho com vocês, o compromisso que eu tenho com a audiência e os compromissos que eu assumo. Até minha mãe está aqui hoje dando os parabéns, está na live também. E isso tem a ver com os compromissos que eu assumo, e os compromissos que eu assumo são muito sérios. Então, quando eu comecei a fazer esse projeto, e eu assumi com vocês o compromisso de estar aqui, ter uma aula ao vivo toda quarta-feira, não era uma aula ao vivo toda quarta-feira, desde que eu esteja com vontade de fazer. Não era uma aula ao vivo desde que eu não tivesse outro compromisso. Não era aula ao vivo na quarta-feira, desde que na quarta-feira eu não tivesse um jantar para ir, ou uma festa de aniversário, nem que ela fosse a minha, ou que na quarta-feira não fosse Natal, entendeu? Então, sei lá, enfim, eu não fiz a conta para ver se na hora de assumir as quartas-feiras se ia cair em alguma data que eu não pudesse estar. Eu simplesmente assumi o compromisso de estar aqui todas as quartas-feiras, às 20 horas, para a gente fazer uma aula ao vivo gratuita sobre leilões de imóveis. E para mim isso é um compromisso muito sério, e é um compromisso que eu tenho com a minha audiência, assim como um compromisso que eu tenho com os meus mentorados, com a turma que está comigo, e para mim isso é muito sério. E é por isso que hoje eu estou aqui, e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, mesmo sendo meu aniversário, porque, cara, é a cristalização desse compromisso, é a minha parte dessa entrega, vocês também estão aqui, essa é a parte da entrega de vocês, tenho certeza que muitos de vocês poderiam estar em outros lugares agora, podiam estar curtindo, tomando uma cervejinha, em algum lugar. Vocês estão aqui comprometidos com esse processo de desenvolvimento, de aprender coisas novas, e eu não podia estar mais feliz de estar aqui com vocês hoje, tá? Então, eu só queria compartilhar um pouco desse pensamento aí com vocês hoje, esse dia especial de aniversário. E vamos falar um pouquinho aqui sobre os leilões, mas antes de eu entrar lá, eu sempre faço essa pequena brincadeira, né? Então, eu queria de novo fazer isso aqui com vocês. Eu queria perguntar se algum de vocês está aí, é a primeira vez que está vendo uma aula ao vivo minha, é a primeira vez que está, né, pode até já ter visto algum outro conteúdo no Instagram, algum outro conteúdo aqui no YouTube, mas é a primeira vez, se algum de vocês é a primeira vez que está aqui numa aula ao vivo, eu vou pedir para vocês se manifestarem. Eu sei que essa é a hora da vergonheira, é a hora do desconforto, é a hora que a galera quer se esconder atrás da moita, não quer levantar o braço, mas enfim, se você é a primeira vez que vocês estão aqui, manda um hashtag novato aqui no chat para eu saber. Não fiquem
não fiquem constrangidos, falo que o novato é só um estado temporário de espírito, já vocês vão estar, como o próprio Thiago aqui falou, verdadeiros Jedis aqui dos leilões de imóveis, sabendo tudo, então não se preocupe, a gente trata com muito carinho e cuidado dos nossos novatos, a gente nutre eles com muito cuidado, para que eles vão crescendo com uma plantinha e já estão aí os verdadeiros Jedis, os velhacos, os experientes aí dos leilões de imóveis. Eu não posso acreditar que hoje nós não temos, sabe que não temos pela primeira vez, né? Eu acho que todas as lives que a gente fez sempre tinha pelo menos um novatinho ali no meio, né? Nem que ele estivesse escondidinho, levou um tempinho, mas ele se manifestou. Ah, tá aí, ó, Marcel, primeira aula, #novato. Isso aí, Marcel, seja bem-vindo. Pô, tava surpreso aqui, eu falei, não é possível. Toda aula a gente tem pelo menos um novatinho, várias vezes tem um monte de novatos. Então, seja bem-vindo, Marcel. Tem mais algum novato aqui? Manda o #novato aqui no chat, a gente conhecer vocês, saber quem são vocês, e pode ficar tranquilo que a gente trata com muito carinho aqui os nossos queridos novatos, né? Será que não tem mais nenhum aqui? Eu tô surpreso hoje aqui. Se tiver mais, manda aí o #novato no chat. E aquela galera, a galera que está aqui faz tempo, aquela galera raiz aqui, já está me acompanhando faz um bom tempo aqui, chegou a hora de vocês, a hora da galera que representa, a galera está aqui desde que isso aqui era capoeira, não tinha nada, né? Não tinha eu, não tinha ninguém na live aqui, estava a galera já aqui. São os meus queridos velhacos, tem vários aqui, inclusive tem vários aqui da comunidade Arrematante Pro, meus mentorados estão aqui, vários deles aqui. Então, galera que já está aqui faz tempo, representa o grupo agora, manda o #velhaco aqui no chat para a gente mostrar a força desse grupo para a galera. Quero ver aí os meus queridos velhacos na parada. Aí, ó, estão pintando. Cadê meus velhaquinhos aqui? Manda o #velhaco aí, galera. Vamos lá. Quero ver os velhacos aí. Será que só eu que sou velhaco aqui hoje? Eu vou mandar o #velhaco. Vou mandar. Vou representar aqui. Ó, agora pintou mais velhaco, mais novato aqui surgindo na área. Vamos ver aqui. #velhaco. Eu vou entrar aqui no velhaco. Eu tô velhaco aqui. Participando. Representando o grupo. Não sei se é o delay hoje do YouTube. Olha lá. Marcela, tá na área. Aí, Marcela, tudo bom? Isso aí, galera. E aproveitando aqui, vou deixando uns recados aqui para vocês, galera. Se vocês ainda não seguem o canal, segue o canal, clica aí no seguir no canal, compartilha com a galera, com conhecimento compartilhado se multiplica, se conecta, cria muita prosperidade. Então, não deixem de compartilhar, mete o dedão ali no compartilhar. Aliás, aproveita, né, dia do aniversário, já que vocês não podem mandar um presente, pelo menos desce o dedo naquele like, vamos estourar o botãozinho de like, de tanto dar like, né, enfim, reciprocidade, né, moçada? Vamos ver aí, o dia do aniversário aqui, compromisso firme com vocês, pelo menos o dedinho no like, né? Vamos lá, desce o dedo no curtir aí no like, e pode compartilhar à vontade com a galera, não deixa de se inscrever aqui no canal. Para quem ainda não está lá no Telegram, no meu grupo de Telegram, se inscreve no grupo do Telegram, a gente tem uma série de conteúdos exclusivos, é importante estar lá, a gente distribui os links das lives, as lives vão sair do ar de tempos em tempos, então quem estiver lá vai ter acesso, então não deixem, se vocês ainda não estão lá no Telegram, é só ir no meu Instagram, embaixo da minha bio, né, do meu nome, da minha biografia, tem um linkzinho lá, vocês cliquem lá nesse link, vão ter vários acessos, é só ir para o Telegram, se inscreve lá no Telegram, vai ter muita coisa bacana para vocês. Então, moçada, vamos que vamos. Vamos falar aqui sobre a questão aqui dos golpes em leilões de imóveis. É um assunto bastante preocupante para muita gente, né? Achei que era extremamente pertinente a gente falar um pouco sobre isso. Então, assim, vai ser uma aula um pouquinho mais curta, mas ao mesmo tempo extremamente importante, extremamente proveitosa. Então, vamos que vamos. O que eu queria dizer para vocês, assim, infelizmente, tem sido cada vez mais frequente o número de fraudes em leilões. Inclusive, hoje eu estava dando uma pesquisada nesse assunto aqui para aula e eu vi lá um comentário no blog do Viva Leilões, que é um leiloeiro bastante conhecido, falando que durante a quarentena esse tipo de golpe cresceu mais de 900%. E que a gente já tem mais de 10 mil vítimas de golpes em leilões
falsos, né, em leilões fraudulentos. E aí eu queria aproveitar e mostrar para aqueles que, né, enfim, talvez não conhecem muito, ou já ouviram falar só, enfim, eu queria compartilhar uma pequena reportagem aqui com vocês, uns minutinhos aqui. Ela é de agora, assim, desses, enfim, bem recente aqui durante a quarentena. Então eu queria aproveitar aqui e mostrar esse assunto para vocês. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente poder dar uma olhada nessa reportagem. Depois a gente vai fazer conexão com vários desses pontos aqui e vai seguir adiante aqui nesse assunto, tá? Então, vamos lá. Essa reportagem aqui que eu separei para vocês. Só precisar que a internet, né, ajude aqui, né? Por que não está funcionando aqui o áudio? 800 sites de leilões falsos, dando golpes na internet, e durante a pandemia essa situação piorou. Pois é, o número de denúncias já chegou a 10 mil. Infelizmente, muitas pessoas já caíram nessa fraude e perderam todo o dinheiro que tinham guardado para comprar um carro. Eu não imaginava que a internet, principalmente em questão de leilões de carro, tinha virado um simples carnaval, né? Eles passam para as vítimas a situação seguinte: olha, é a chance que você tem e você tem que ser rápido. Uma noite terrível, né? Sabendo que eu tinha caído nesse golpe, tinha perdido todo esse dinheiro. Durante a pandemia, os leilões presenciais foram suspensos. Por isso mesmo, os leilões online estão despertando cada vez mais o interesse das pessoas. A Cristina, por exemplo, desde janeiro, procurava um carro para trabalhar. Ela acessou o site Pátio Leilões Americano. Já havia comprado carros de leilões, só que eu estava fisicamente visitando. Eu pensei que não teria problema, né? Eu falei, não, eu vou visitar e o carro vai estar lá. Quando, na verdade, não. Depois de vencer o leilão do carro desejado, Cristina recebeu o termo de arrematação, que seria o documento oficial para a retirada do veículo. Até aí, um procedimento correto. Sem desconfiar de nada, ela fez a transferência no valor de R$ 16.895. Um dia depois, eu questionei a americana para retirar o veículo. O WhatsApp que a empresa utilizava, eles me bloquearam. E aí eu não obtive mais nenhum contato com eles. Foi nesse momento que eu falei com meu filho, eu caí num golpe. Os sites de leilões falsos estão espalhados pela internet. À primeira vista, tudo parece muito profissional, com imagens de bancos e do Tribunal de Justiça de São Paulo para dar uma sensação de segurança. As fotos dos veículos leiloados são tiradas de um banco de dados e reaproveitadas em novos golpes. Os preços baixos atraem as vítimas. Na pressa de fazer o melhor lance, elas esquecem de se informar melhor sobre o leilão, caindo sem perceber numa fraude. Esta vítima, que preferiu não se identificar, também acessou o site Pátio Leilões Americana e fez um lance de R$ 22.455 para arrematar um carro para a família. Então, quando eu meio-dia, eu fiz essa transferência através de TED e a pessoa sacou em torno de 16 horas. Foi a foto do veículo que o deixou desconfiado. Eles mandaram que o carro era CVT, ou seja, automático. Porém, as fotos não condiziam, né? A foto dizia que o carro era manual. Eu comecei a esmiuçar de fato, eu retornei aqui, tudo que se tratava desse Pátio Leilões. E lá eu vi que eu constatei que era um golpe. Ele diz que foi enganado principalmente pela estrutura da empresa e tem certeza que se trata de uma quadrilha muito bem organizada. Você liga, cai no PABX, lá digita tal, para você fazer o cadastro neles, você tem que mandar um documento seu. São várias coisas que você vê que não é qualquer golpista, né? São golpistas que têm acesso a informações. Já esta outra vítima, que também não quis se identificar, está acostumada a comprar em leilões online e mesmo assim perdeu R$ 118 mil no site Dias e Araújo Leilões.
Inconformado, ele resolveu investigar por conta própria para descobrir como esta fraude funciona. Fiz um cadastro, né, falso no site, e aí arrematei mais alguns veículos, ou melhor, supostamente, né, falsamente arrematei aqueles veículos, e eles começaram a mandar contas de diversas outras pessoas físicas que provavelmente fazem parte da quadrilha. O núcleo de jornalismo investigativo da Record TV foi atrás de todas as informações que aparecem nos termos de arrematação das vítimas entrevistadas e constatou várias fraudes. No documento da Dias e Araújo Leilões, os dados do leiloeiro oficial, pessoa habilitada pela junta comercial para exercer a função, estão corretos, mas os dados foram usados sem que o leiloeiro soubesse. E nesse termo tem necessariamente que constar o nome do leiloeiro. E aí vai o meu nome com os meus dados. E ligaram aqui no meu escritório para saber da veracidade desses sites. Imediatamente eu informo que é fraude, que não devem fazer qualquer depósito, mas alguns chegam a nos procurar apenas quando já fizeram os seus depósitos. Os endereços que constam nos documentos são totalmente falsos. O número da Pátio Leilões Americana nem existe. E os moradores da região não conhecem nenhum pátio por ali. Só que não existe não, cara. Se você depositar, você perdeu dinheiro. Hoje dia temos 15. No endereço da Dias e Araújo Leilões encontramos uma casa. O morador admite que já recebeu a visita de algumas pessoas atrás de carros leiloados. Veio alguns clientes também. Veio para fazer visitação e retirar carro. E aí a gente fica até assustado, né? Porque é residência e tal. Ainda bem que o pessoal entendeu, tudo tranquilo. O número do CNPJ da Dias e Araújo Leilões, na verdade, pertence a uma loja que vende carros. O dono ficou sabendo que seu CNPJ estava sendo usado há 4 meses. Recebeu várias ligações de vítimas e disse que também está sofrendo com o golpe. E eles pensam que nós somos os fraudadores. Então eles entraram na justiça querendo dinheiro. Nós entramos com recurso perante a justiça para que eles se compreendam que ele caiu no golpe. Nós não temos nada a ver com isso. Já o CNPJ, que aparece no termo da Pátio Leilões, pertence ao Pátio São Pedro. O proprietário trabalha com a guarda de veículos leiloados, mas não realiza leilões. Especialista no assunto, ele dá uma dica importante para evitar perder o dinheiro depois de participar de um leilão falso. Todas as taxas, todos os valores provenientes do leilão tem que ser depositado na conta do leiloeiro, nunca na conta de terceiros ou pessoa jurídica. Esta é a parte principal do golpe. A nomeação de um representante financeiro para receber o pagamento no lugar do leiloeiro. O núcleo de jornalismo investigativo da Record TV descobriu quem são os donos das contas que receberam o dinheiro das 3 vítimas entrevistadas. Um deles é André Filipe, que já tem passagem na polícia por estelionato, mas no momento leva uma vida de luxo e ostentação nas redes sociais. Neste vídeo, André aparece esquiando na neve. Neste outro, andando de lancha. Além do gosto por carros de luxo, bebidas refinadas e baladas. O que nos leva a crer que ele é simplesmente um laranja que está sendo utilizado por esses criminosos para que ele possa receber esses valores e transferir isso para a quadrilha. Procurado pela nossa equipe, André não quis gravar entrevista, mas admitiu que recebeu uma intimação da Polícia Civil, entregou o documento aos seus advogados e não tem conhecimento nenhum sobre o assunto. A segunda conta é que ela disse que perdeu o cartão do banco, já foi procurada pela polícia e não sabe de nada do assunto. E o dono da conta que recebeu o dinheiro da Cristina chama-se Gabriel Alves. Na casa dele, um familiar afirmou que Gabriel já prestou depoimento, alegando ter emprestado a conta a um conhecido. Claro, né? É uma pessoa que apareceu. Aí disse que não, tudo bem. Aí disse que foi, sacou, e deu o nome da conta dele, né? E Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informa que o caso da Cristina
é investigado como estelionato pela Polícia Civil em Mauá, no ABC Paulista, e já foi instaurado um inquérito policial. Tem um anúncio feito pela internet, ele tem um contato feito pelo WhatsApp, ele falsifica esses contratos, manda também pelo aplicativo essas cópias, a pessoa, crendo que está diante de uma situação regular, transfere o valor para uma conta bancária indicada pela pessoa, e essa conta bancária geralmente pertence a alguém ligado ao estelionatário. Os casos das outras 2 vítimas são investigados na cidade de São Paulo. A Associação da Leiloaria Oficial do Brasil criou o site Leilão Seguro e divulga a lista de sites falsos. A relação já passa de 800 endereços ativos. Alguns sites somem e voltam com outros nomes. Durante a pandemia, o número de denúncias aumentou de maneira assustadora. Nós recebíamos, em média, de 4 a 5 denúncias de sites falsos por dia. Nos últimos 3 meses, isso passou a 50, 60 novas denúncias por dia. Nós já temos mais de 10 mil e-mails de pessoas relatando terem feito negócios ou, pelo menos, terem tido contatos com sites falsos. Enquanto os criminosos não são presos, as vítimas sofrem com a perda das economias de uma vida toda. Muito revoltante, porque, inclusive, hoje, o mesmo veículo que eu arrematei, ele estava no site mais uma vez. O site continua ativo, a central de atendimento telefônico continua ativa, como se a sensação de impunidade fosse total. Bom, pessoal, é bastante preocupante, né, quando a gente olha esse tipo de coisa, né, enfim, eu quis compartilhar essa informação com vocês, e vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão. Primeira coisa que eu queria falar com vocês, assim, eu não atuo com leilões de veículos, e não atuo por alguns motivos que, assim, não estão diretamente ligados a essas questões de fraudes com leilões, não. Na verdade, uma das razões pela qual eu não lido com carros de leilão é por questões práticas operacionais, sobre, enfim, as dificuldades com relação ao estado do veículo. Eu não sou especialista nesse assunto, então, para poder fazer uma avaliação mais adequada, né, da situação do veículo e dos potenciais gastos para, enfim, correção. Então, eu entendo que a pessoa precisa ter um certo nível de conhecimento, e essa é uma das razões pela qual eu não atuo com leilões de veículos. A outra razão tem a ver com margens menores. Os leilões de veículos, eles tipicamente têm margens muito inferiores, por exemplo, às margens dos leilões de imóveis, que é onde eu opero. E o terceiro motivo é que, normalmente, nos leilões de veículos, fica uma certa marca no veículo, né, na história do veículo, que causa uma série de problemas. Desde você não conseguir fazer seguro em muitas seguradoras, até você efetivamente estar sempre vendendo ele com um deságio muito grande sobre a FIPE, porque as pessoas, né, levam isso em consideração do histórico do veículo ter sido de leilão em algum momento, mesmo que não seja um veículo que tenha tido um sinistro, por exemplo, que aí eu até entendo que tem uma razão para potencialmente ele ser desvalorizado, mas que ele só tenha sido recuperado num financiamento, ele fica com essa marca, e ele fica eternamente sendo vendido por valores menores do que as práticas do mercado. Então, a combinação desses 3 fatores e potencialmente a questão das fraudes de leilão são os motivos pelos quais eu, pessoalmente, optei por não atuar com leilões de imóveis. Eu sempre preferi os leilões de veículos, né? Eu sempre preferi atuar com leilões de imóveis, porque tem, por outro lado, margens maiores, tanto percentualmente quanto em reais, né? Assim, o valor em dinheiro que a gente faz nos leilões de imóveis é maior percentualmente em reais. Eles não têm, diferente dos veículos, eles não têm nenhum tipo de impacto na revenda, ele não tem essa, vamos dizer assim, essa marca, essa chancela, esse prejuízo, então é muito tranquilo nesse seguinte. Na minha visão, tem riscos menores, né? Até porque eu consigo mapear, vamos dizer assim, diferente do carro, que eu não consigo olhar lá e ter uma avaliação mais profunda, talvez até por falta de conhecimento da minha parte. No lado dos leilões de imóveis é o contrário, eu tenho bastante tranquilidade de fazer as análises, enfim, das questões legais pertinentes, para me dar o conforto de poder seguir com uma percepção de risco menor. Mas, mesmo assim,
como essa questão das fraudes, ela é uma dúvida bastante recorrente, eu recebo muitos e-mails e perguntas sobre esse assunto, e eu vejo que é uma grande preocupação das pessoas, inclusive algumas achando que isso acontece com imóveis, assim, é bastante incomum que eu saiba, pelo menos, assim, bem muito infinitamente menos do que a gente ouve das questões de veículos, mas eu resolvi tratar desse tema na nossa aula para ajudar vocês a se protegerem, a não caírem nesse tipo de golpe. Então, independentemente de ser um assunto que, vamos dizer assim, de uma certa forma tem um ângulo mais próximo dos leilões de veículos, todas as coisas que a gente vai tratar aqui, todas as precauções que a gente vai tratar aqui, elas são válidas para qualquer tipo de leilão. Elas são válidas para leilão de carro, são válidas para leilão de imóvel e são válidas para você se precaver de eventualmente uma fraude, né? Infelizmente, os fraudadores são bastante criativos, então mesmo que eles hoje não atuem muito nos leilões de imóveis, quem sabe amanhã eles podem resolver entrar nesse mercado, vamos chamar assim, Deus queira que não, mas se entrarem, vocês já vão estar preparados. Desculpa, deixa eu fechar aqui a janela, começou a falar. Mas, enfim, vocês já vão estar preparados para lidar com esse assunto, se ele eventualmente surgir. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que, na minha visão, existem duas razões para um crescimento tão expressivo desse tipo de golpe atualmente. A primeira delas, assim, até acho que foi a semana passada, na verdade, eu fiz uma aula sobre as diferentes modalidades de leilão, e a gente falou sobre os leilões online e o quanto eles vêm crescendo nos últimos anos. Eu acredito o seguinte: o primeiro motivo para esse crescimento dessas fraudes tem justamente a ver com o fato de que nos últimos anos os leilões têm acontecido cada vez mais pelos meios digitais, por uma questão de comodidade, né, por uma questão de facilidade, as pessoas estão arrematando mais online, e claro, isso aí facilita o caminho para os fraudadores também. Mas não é por ser digital o leilão que a gente não pode tomar certas precauções, é isso que a gente vai olhar aqui. E o segundo motivo pelo qual, principalmente nesses momentos mais recentes, a gente está tendo um crescimento aqui do tipo de fraude, tem a ver com o fato de que durante a quarentena, os leilões presenciais foram suspensos. Então, se antes você podia ir lá num leilão presencial se você tinha uma dúvida, hoje você não tem mais essa possibilidade. Então, isso, de uma certa forma, deu uma certa proteção para os bandidos, né, para os fraudadores, né, de que as pessoas vão ter que fazer tudo pela internet, então é um pouco mais fácil deles iludirem, né, as pessoas. E aí, vamos lá, por mais que eu tenha falado para vocês que essas questões de fraude, elas normalmente estão mais associadas a veículos, né, enfim, eu acredito que possivelmente porque nos imóveis é mais fácil a pessoa fazer algumas checagens adicionais, né, de outras fontes, né, a gente tem a matrícula do imóvel, que tem uma fonte segura, você tem edital, tem o processo, e eu acho que essas fontes adicionais de informação que tem nos imóveis, eu acho que ela tem a capacidade de talvez alertar as potenciais vítimas, e talvez por isso os bandidos tenham focado mais aí nos leilões de veículos, e também possivelmente por uma questão de valor, né, por ser um valor assim, mais acessível, vamos chamar, não são valores pequenos, né, vocês viram ali, falando de gente que perdeu 15 mil, 25 mil, não sei, eu não lembro até se nesse caso foi, mas uma outra reportagem que deu, chegou a perder 100 e tantos mil reais num leilão de veículo. Então, são quantias que não são as mesmas do imóvel, mas ainda assim quantias bastante expressivas, mas sendo menores, talvez facilita a vida ali dos leiloeiros, dos bandidos. Então, eu acredito que essas são algumas das razões pelas quais muitas vezes essas fraudes estão associadas aí nos leilões de veículos. Mas você tem que se precaver tanto com o leilão de veículo como o leilão de imóvel. E eu vou dar algumas dicas aqui para vocês, algumas eu vou reforçar, algumas mensagens do que vocês viram ali na reportagem, e algumas outras dicas bastante importantes de como a gente pode se precaver desse tipo de fraude. A primeira delas é que você deve buscar conhecimento sobre a sistemática dos leilões. Porque se você souber o funcionamento deles, né, de uma forma mais ampla, isso vai ser mais fácil você identificar aquilo que está estranho. Vai ser mais fácil você conseguir aqui ter alguma coisa errada. Então, por exemplo, se você nunca participou de um leilão, procura participar um pouco mais antes, procura conhecer melhor aquele leiloeiro, não vai assim logo se jogando de cabeça, né? Porque, enfim, primeiro que mesmo que não seja uma fraude, né? Você pode estar cometendo algum erro, algum deslize por falta de conhecimento. Isso vale
para carro, vale para leilão, eu sempre falo esse assunto. Eu até vou deixar um ponto importante aqui sobre controle emocional mais para o final, que eu repito assim, a exaustão, mas, enfim, é importante você conhecer essa dinâmica, porque busque saber mais sobre, por exemplo, a média de deságio de mercado desses leilões de veículos, por exemplo. Se o negócio for muito fora do normal, se ele for muito fora da realidade, desconfie, busque investigar melhor, né? E aí, por que eu falo entender como é que é a dinâmica? Eu vou fazer um paralelo aqui com os leilões de imóveis. Vocês sabem, porque eu venho falando isso bastante com vocês, que nos leilões de imóveis você pode comprar imóvel pela metade do preço, porque essa é a sistemática do leilão do imóvel. Tem algumas situações, inclusive, que você pode comprar até por menos da metade do preço. Eu compartilhei um caso de uma arrematação que a gente fez agora em abril, que a gente comprou por 20% do valor do mercado, que era um leilão extrajudicial, esse é o valor da dívida. Já compartilhei com vocês como é que é a regra do leilão extrajudicial. Primeiro leilão pelo valor de avaliação, segundo leilão pela dívida atualizada mais custas. Nesse caso em particular, a dívida atualizada mais custas era equivalente a 20% do valor do mercado, então não tem nada errado com isso. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, para alguém que nunca viu esse negócio, poderia olhar lá e achar que tem alguma coisa errada. Aí era só ir lá buscar o conhecimento e entender. A dinâmica do leilão funciona assim. Bom, então faz sentido. Então o que eu estou querendo dizer aqui para vocês é justamente isso. Vocês busquem conhecer como é que é a prática de mercado desse tipo de leilão. Se tiver muito fora daquilo, desconfie, investigue, porque não quer dizer que automaticamente é uma fraude, né? Pode ser que seja realmente uma oportunidade, mas tomem esse cuidado, tomem essa precaução de que quando o negócio parece muito bom, ele é bom demais para ser verdade, carece você ir lá e dar uma analisada a mais. Não custa nada, investiga um pouco mais. Então, essa é a primeira dica que eu queria dar para vocês. Busquem conhecimento sobre a dinâmica operacional dos leilões, para vocês poderem começar a entender o que está fora do normal, e quando for fora do normal, desconfie e investigue. O segundo ponto que eu queria, dividir com vocês os leiloeiros, eles são pessoas físicas que passaram num concurso público e que precisam estar registrados na junta comercial. Então, o leiloeiro José da Silva, tal, né, ele tem um registro, se for de São Paulo, por exemplo, na junta comercial de São Paulo, que é a JUSESP. Então, você tem que buscar no site, ou falando com esse leiloeiro, os dados desse leiloeiro. Você pode ir na junta comercial e se informar sobre se esse leiloeiro é um leiloeiro realmente habilitado. Agora, veja como no caso da reportagem que a gente viu, os caras podem usar os nomes de leiloeiros verdadeiros, mas que eles não tendo nada a ver com esse leiloeiro. Então, mesmo que o leiloeiro seja um leiloeiro que exista, né, que um leiloeiro que, de fato, está registrado, você busque lá no registro da junta comercial saber quais são os dados de contato dessa pessoa, o endereço, normalmente vai ter o telefone, veja se ele bate com os dados de contato desse site, ligue para esse contato desse leiloeiro, verifique se esse site realmente pertence a esse leiloeiro, né? E talvez fazer esse pequeno passo vai te ajudar a não cair num golpe. Então, são outros passos importantes, verificar o leiloeiro, se é um leiloeiro habilitado, se ele está registrado na junta, quais são os dados de contato desse leiloeiro, entrar em contato com esse leiloeiro. Outra dica que eu posso dar aqui para vocês é vocês consultarem o endereço que consta nesse pseudo-site de leiloeiro, usem o Google Street View. Se vocês puderem ir fisicamente ao lugar, melhor ainda, antes, né, de fazerem o pagamento, porque o problema, vocês viram na reportagem, os caras vão lá depois de já ter tido uma fraude, depois de já ter perdido dinheiro. Então, assim, consultem o Google Street View no endereço, vejam se tem alguma incoerência, né, ali na reportagem falou, né, nem existia o endereço, você já ia levantar uma lebre para vocês, vocês já iam poder, ter alguma coisa meio estranha, de novo. Desconfie, investigue mais quando alguma coisa estranha aparece, né? E se você realmente puder ir nos lugares, melhor ainda. A próxima dica que eu queria dar para vocês é o seguinte: entendam que o leilão, ele normalmente, na vasta maioria das vezes, ele vai ter uma de duas origens, tá? Ou ele vai vir por uma via judicial, ou seja, ter uma cobrança, alguma execução, foi feita uma penhora, né? Enfim, o carro foi apreendido
de algum crime, ou né, numa apreensão do Detran, ou ele vai ter uma via judicial, ou ele vai ter uma via extrajudicial. Por exemplo, uma alienação fiduciária de um banco, né, alguém deixou de pagar um financiamento, o banco foi lá e retomou o bem. Mas ele vai ter uma dessas duas vias, ou judicial ou extrajudicial, na vasta maioria das vezes. Se isso é verdade, se ele for um leilão judicial, você pode ir até o processo e consultar se realmente existe aquele processo, se, né, você pode entrar no site do TJ, daquele estado, consultar o número daquele processo e verificar o andamento daquele processo, se aquele é realmente o leiloeiro que foi apontado naquele processo. E se ele for extrajudicial, por outro lado, nesse caso não vai ter processo, né, porque é feito à margem da justiça, né, não transita no judiciário, o que você pode fazer é ligar para o banco, né, porque normalmente vai dizer, um leilão do banco XPTO. Você pega o telefone do banco XPTO, liga lá para o banco XPTO e fala, banco XPTO, eu estou olhando aqui um leilão de veículo que supostamente é de vocês, o leiloeiro tal é credenciado de vocês? Né, talvez vai ser um pouquinho difícil, grandes bancos, se achar a área correta para você se informar, mas vale o esforço não perder 15, 20, 30, 50, 100 mil reais numa fraude. Insista até achar a área correta e você confirmar se eu tenho certeza absoluta que a pessoa da área correta não vai se negar a dar essa informação para vocês se o leiloeiro tal é credenciado deles ou não é credenciado deles. Vários desses casos que a gente viu aqui eram leiloeiros falsos, né? Então, o banco teria dito, não é um leiloeiro que eu tenho convênio, ou com quem eu trabalho. Então, de novo, já ia dar uma dica que ia potencialmente impedir vocês de cair num golpe. Uma outra dica que pode impedir vocês consultem o site, para quem está registrado o domínio daquele site. E aí, eu vou, de novo, aqui, deixa eu só copiar aqui o endereço e botar aqui numa página, e eu vou compartilhar minha tela com vocês. Só um minutinho. Vamos lá. Beleza. Opa, não, isso aqui não. Share screen. Beleza. Então, vamos lá. Esse site aqui, o Registro BR, é um dos principais registradores de domínios do Brasil, e ele tem essa consulta aqui. Se você botar o endereço, eu vou botar, por exemplo, o endereço da minha página, né? Da minha página lá, por exemplo, renatoparanhos.com.br. Vamos ver. Aí, ó, parece meu, você chama a tua atenção. Ou um site que está registrado com fulano que não tem nada a ver com aquele leiloeiro. Já deveria chamar a atenção para vocês. Então, usem esse site aqui, esse Whois, né? Que é de quem é em inglês, né? Do Registro BR, para vocês consultarem, né, um determinado site se ele pertence a essa pessoa, né, se tem alguma coisa errada. E, por fim, um outro ponto, né, não é a última dica, vão ter mais algumas dicas depois, mas também uma dica extremamente importante, e eles falaram, inclusive, ali na reportagem, você só efetive pagamento se a conta ou o boleto tiver em nome daquele leiloeiro, ou, no caso da justiça, se for um leilão judicial, ou do banco, se for um leilão extrajudicial. Não se paga nada para terceiro. Esse papinho de, tem um terceiro indicado aqui, isso não existe. E é por isso que eu falei no começo que se você buscar o conhecimento de como é dinâmica operacional, você vai aprender que isso não acontece nos leilões verdadeiros, nos leilões lícitos. Então, é aí que você tem que estar atento, porque inclusive, essa é a hora que você tem que ter atenção redobrada, porque esse é o momento que o golpista estava esperando ansiosamente, é o momento dele meter a mão no teu bolso, roubar o teu dinheiro. Então, muita atenção nesse cara. Pagamento pro leiloeiro, para conta da pessoa jurídica, do CNPJ daquele leiloeiro e para mais ninguém. Ou para conta do banco, quando é um leilão de banco, ou para conta de um processo judicial, quando é um processo judicial. E, moçada, alguns de vocês sabem, eu trabalhei mais de 20 anos no mercado financeiro, né, em grandes bancos. Infelizmente, a gente vivenciava muito questões de fraude, a gente via fraudes. Essa turma, elas são muito criativas, eles acham meios de fraudar documentos das pessoas, né,
abrir contas em nome de laranjas, que muitas vezes nem sabem disso, né? Às vezes tem gente que é conivente, é verdade. Né? Esquisito o caso daquele guri lá que apareceu ali na reportagem, né? Esbanjando dinheiro para lá e para cá, no mínimo esquisito, né? Mas, enfim, pode ser até que não seja, que não tenha nenhuma relação. Mas o ponto é, muitas vezes eles fraudam documentos de pessoas, abrem conta no nome de terceiros, e a velocidade que o dinheiro pinga lá e eles começam a sacar, a transferir para 500 contas, fracionar o dinheiro, é muito difícil reaver esse dinheiro depois, gente. Então, assim, só façam um pagamento para alguém quando vocês tiverem absoluta certeza de que isso está correto, que não tem nenhuma, que você não está correndo nenhum risco e que você está fazendo o pagamento para as pessoas corretas. O último ponto que eu tinha deixado aqui, assim, mais para o final, aqui para falar para vocês, é a questão de controle emocional. E eu falo muito isso sobre todos os aspectos do leilão, né? Mesmo no leilão de imóveis, eu falo a história de se ater ao seu limite, ao seu lance, todo lance tem um teto, e aqui também tem um desdobramento dessa questão do controle emocional. A turma que já está comigo há mais tempo, os meus mentorados aqui, sabem que eu falo isso à exaustão, assim, né? Que eu digo, todo mundo que está nesse meio do leilão, alguma vez já experimentou esse sentimento de, meu Deus, essa é a oportunidade da minha vida, eu não posso perder essa oportunidade, se eu perder essa oportunidade, eu nunca mais vou ter uma oportunidade igual a essa, ok? Se você já experimentou essa sensação, ou se você está experimentando essa sensação, queria dizer isso para você, isso não existe, essa não é a única oportunidade da sua vida, com certeza haverão centenas ou milhares de outras oportunidades iguais ou melhores a essa. Então, não ceda a esse sentimento de que essa é a última oportunidade da sua vida, porque, aliás, inclusive, é isso que os bandidos querem. Eles querem que você fique com essa emoção justamente para você se atrapalhar, fazer pagamentos de forma sem olhar com muito cuidado as coisas. Então, não cedam a esse sentimento, porque ele não é verdade. Isso é uma situação que teu cérebro criou, uma imagem ilusória da realidade, mas isso claramente não é a realidade. E quem está há mais tempo nesse mercado sabe disso. Então, o controle emocional é outro aspecto importante aqui para vocês terem. E tem outras dicas importantes que também podem salvar o dinheiro de vocês, são: certifique-se de que a URL da página termine com .com.br. Muitas vezes esses sites fraudulentos, eles são registrados só como .com, às vezes eles são .com/br. Você olha rápido e você tem a sensação, o teu cérebro meio que te engana, assim. Como você esperava ser .com.br, ele está escrito .com/br, mas é como se seu cérebro te enganasse e fizesse você ler uma coisa que não é o que está escrito lá. Então, tome esse cuidado, leia com atenção, cuide com pequenas alterações, pequenas variações nos nomes de leiloeiros famosos, né? Então, uma série de leiloeiros famosos, se você entrar no site de vários deles, às vezes tem um pop-up logo, cuidado com fraudes, o site, nome tal, não pertence a gente, é o site fraudulento. Então, é muito comum também esses bandidos, né, esses fraudadores, usarem o nome de leiloeiros muito conhecidos e fazerem pequenas alterações no endereço, né, na URL, no nome daquele site, para te enganar, para te levar a entender ou pensar que você está lidando com aquele leiloeiro conhecido, mas que na verdade não é, são os bandidos. Uma outra dica procura assistir algumas transmissões online, procura participar de alguns leilões só como observador desse cara antes, para você ver, né? Tenta olhar isso assim com cuidado, verifica o conteúdo da página, verifica possíveis erros de português, montagens de fotografias, certas incoerências, né? Veja o que o cara falou lá, o veículo estava anunciado como CVT, mas eu olhava as fotos e dizia que não, né? Então, você tem que tomar esses cuidados aqui, né? Para você tentar identificar as coisas que estão estranhas. E, na verdade, isso pode ser um indicador, mas o inverso também não quer dizer que você pode ficar tranquilo. Porque essa história de, o site é muito estruturadinho, a central telefônica, aí, eu vou transferir para a área número tal. Moçada, na boa, uma central telefônica digital hoje, dessa online, né, que é na nuvem, custa R$100 por mês, né, e dá uma cara de multinacional na empresa. Né, o cara parece que, tem 100 pessoas trabalhando lá, são 2, 3 fraudadores. Então, o fato do site ser bonitinho,
o fato de ter uma central telefônica, de você ligar lá e o cara, não, vou transferir para o departamento, da pessoa falar uma nomenclatura mais técnica, assim, né, dá a sensação de, puxa, alguém que sabe do negócio. Então, assim, isso por si só não se impressione só pela aparência, né, tome as precauções que você tem que tomar, né, mesmo que a coisa pareça ser legítima e tal, para evitar problemas, né, e faça pesquisas no Google, faça pesquisa no site do Reclama Aqui, para ver se tem, né, algum tipo de notificação contra essa empresa. Tome cuidado, gente, porque essa turma é bem organizada e eu tenho conhecimento de casos aqui que as pessoas, inclusive, fizeram várias dessas recomendações que eu estou falando aqui, olhou no site, olhou no Google, e o endereço parecia um endereço legítimo, o endereço do depósito lá, né, do pátio onde ficava os veículos, o cara olhou lá no Google Street View e era um depósito, realmente tinha carreta chegando e levando o carro, mas não tinha nada. Você vê, o fraudador levou, vamos dizer assim, a fraude a um nível tão alto de sofisticação que o cara escolheu imagens, escolheu o endereço de um lugar que alguém fosse lá consultar e ia falar, beleza, existe o lugar. Mas aí, até uma outra dica que eu posso dar para vocês tentem ligar para esse leiloeiro e dizer assim, eu quero ir aí dar uma olhada no pátio do veículo. E mesmo que seja em outra cidade, tá? Porque muitas vezes o que eles se valem é do fato de que eles estão em outras cidades, e aí a pessoa não vai se deslocar até lá. Mas mesmo que você não possa ir até essa cidade, liga lá para esse leiloeiro e pergunta, não, então eu tô indo aí para a cidade, eu quero ir aí dar uma olhada no veículo. E veja o que o cara vai te responder. Se o cara começar com, não, veja bem, não pode, não, aí eu quero, não, mas é por causa da pandemia, tudo bem, mas eu vou passar aí na frente para dar uma olhadinha. Veja o que o cara te responde, né? Porque se o cara começar a engasgar muito, se o cara começar de muito veja bem, tu já fica esperto que, né, pode dar um enrosco, né? Então, essas são as dicas aqui que eu tenho para vocês, e eu tenho uma dica final aqui, antes da gente encerrar esse assunto, que é o seguinte: a Associação da Leiloaria Oficial do Brasil, né, que é a associação de classe que reúne os leiloeiros, chama Aleibras, ela criou uma espécie de lista negra para consulta dos usuários, para que os usuários possam consultar, né, se esse site, por hipótese, é um site fraudulento. Eu queria mostrar aqui para vocês. Então, deixa eu só abrir aqui o site, eu vou compartilhar a minha tela com... Só ver aqui, está abrindo... Beleza. Vamos lá, deixa eu botar aqui no StreamYard, share screen. Beleza, então vamos lá. Aqui, ó. Então, esse leilãoseguro.org.br/falsos vai ter uma lista com uma série de leilões falsos. Mas, de novo, isso aqui, por si só, não garante 100%. Por quê? Se for um site que os caras acabaram de criar, não vai estar aqui listado. E esses caras fazem isso, eles vão criando novos. Você acaba com um deles porque você, né, denuncia, né, e aí entra aqui na lista negra, mas os caras vão lá e criam um novo. É super simples criar um novo. Então, usem esse site, mas, de novo, isso não tira a dica de seguir todos os outros passos que eu passei para vocês aqui ao longo dessa aula. Então, enfim, eram essas as dicas e as sugestões que eu tenho aqui para vocês cuidarem e se precaverem aqui para não serem vítimas de golpes, para não perderem dinheiro com os leilões. Como eu disse, acontece muito mais frequente com leilões de veículos, mas não custa nada você usar o mesmo tipo de precaução se você está interagindo com um leiloeiro de imóvel que você nunca operou, que você não conhece. Então, é muito importante você tomar essas precauções, garantir que está lidando com uma empresa idônea para não se expor a nenhum tipo de problema, tá bom? Então, vamos lá, ainda temos alguns minutos aí, caso tenha algumas perguntas, deixa eu só dar uma olhada nos comentários aqui. O Edivan, mas parece que com bens móveis, carros, motos, por exemplo, são os piores, não que de imóveis não possa ser também. Então, Edivan, é isso mesmo, é muito mais frequente, como eu falei, com os móveis, né, carros, motos e tal, mas, enfim, também pode acontecer com leilão, então, melhor tomar cuidado. A Ana falou assim, compramos uma Land Rover em leilão, o carro não tinha problemas, mas não conseguimos vender. Então,
Ana, esse é um dos motivos que eu falei ali no começo, das razões pelas quais eu, pessoalmente, não opero com leilões de veículos, né? Mas tem um pouco também do meu desconhecimento, tá? Assim, como não é uma área que eu nunca tive interesse em atuar, né? Eu nunca busquei aprofundar o conhecimento, e para mim, conhecimento é a porta de entrada, né? Vamos dizer assim, é o pré-requisito mínimo para você poder fazer as coisas bem feito, né? Então, se eu me aventurasse a fazer sem buscar um mínimo de conhecimento, a chance das coisas darem errado são grandes. Então, por isso que eu não fui, né? Enfim, mas eu sei que os veículos, eles têm certas marcas, né? Tem um certo problema, e aí você pode não conseguir revender, às vezes pode ser porque foi um sinistrado, ou às vezes, muitas vezes, o que eu acho mais absurdo é que mesmo que seja imagina assim, eu não paguei um financiamento, o banco foi lá e retomou. O que isso diz que esse carro tem algum problema? Nenhum, ele pode, tá ok, só não paguei o carro, o banco retomou, vendeu, outra pessoa comprou, mas por alguma lógica que eu não consigo alcançar, o mercado bota lá um carimbão, né, nesse carro, e ele começa a ter dificuldade para ser vendido, para ser segurado, um monte de coisa que para mim não faz muito sentido. Mas é isso, alguma outra dúvida aí? Se não, vamos encerrando aqui a nossa aula. Dou-lhe uma. As perguntas vamos lá. Mais alguma? Sei que muita gente tem preocupação com esse assunto, muita gente tem medo, lá mesmo dentro da comunidade Arrematante Pro, lá onde a gente tem uma série de arrematantes profissionais, a turma que está aprendendo a navegar aí nessa jornada dos imóveis também, claro, tem curiosidade, avançam e analisam lá em leilões de veículos, e muitas vezes estão lá comentando, vendo, enfim, coisas esquisitas. Então, eu sei que é um negócio que as pessoas têm muita curiosidade e, ao mesmo tempo, muito medo, muita preocupação. A gente tem consciência de que muita gente, né, a gente falou 10 mil pessoas vítimas, de alguma forma, desse tipo de fraude, então, muita gente achou que era muito pertinente vir trazer esse assunto. Ficou alguma dúvida aqui para vocês? Se não ficou, tocamos o barco, e quarta-feira, de novo, vamos estar aqui. Então, moçada, não tendo mais dúvidas por hoje, muito obrigado pela participação de vocês. Foi um grande prazer estar com vocês aqui na noite do meu aniversário, honrando aquele compromisso que eu assumi de estar aqui toda quarta-feira, às 20 horas, para fazer uma aula sobre leilões de imóveis. Esses conteúdos podem te ajudar muito a te aproximar mais do teu objetivo, a ter mais prosperidade financeira, ter independência financeira. Então, enfim, fiquem ligados no conteúdo, que os conteúdos vão sem sombra de dúvida, te levar lá mais próximo dos teus objetivos. Não deixem de seguir aqui o canal, deixa aquele likezinho maroto, importante, né? Se vocês gostaram do conteúdo, deixa o like, compartilhem com as pessoas. Não deixem de seguir o canal lá do Instagram, Renato Paranhos Smart Invest, e se inscrever lá no Telegram, como eu falei no começo, embaixo do meu nome e da minha biografia no Instagram, tem um link, tem um Linktree lá, um linkzinho, você clica lá e se inscreve no Telegram. O Telegram é importante para a gente poder se comunicar com vocês de uma forma mais efetiva, passar os links das lives, também porque as lives com o tempo vão saindo do ar, e aí você pode ter acesso por lá, tá bom? Moçada, muito obrigado, boa noite para vocês, e até a nossa próxima aula. Valeu, abraço, tchau, tchau.